É um prazer estar com vocês aqui para mais um chat do curso de psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Eu estou vendo aqui que nós temos o Borges, a Dayana e o Anderson nos acompanhando. É um prazer tê-los aqui. Se quiserem mandar perguntas, eu estou aqui para respondê-las. E mais as perguntas que eu tenho, que vocês nos mandaram por e-mail durante a semana no sbpi@sbpi.org.br. E eu vou estar respondendo essas perguntas, tá bem? Mas mesmo assim, vocês que estão aí nos assistindo poderão fazer perguntas agora ao vivo. Eu recebi várias perguntas e uma delas, inclusive foi uma aula que eu dei um dia desses, me pediram que eu explicasse melhor a respeito dos mecanismos de defesa. É bom lembrar que o Freud vai falar sobre mecanismos de defesa, mas nós temos a filha dele, a Ana Freud, que escreve, ela aprofunda muito a questão dos mecanismos de defesa. E depois também, hoje em dia, nós encontramos num livro chamado Teoria Geral das Neuroses. Se você quiser anotar aí para o pessoal, Teoria Geral das Neuroses, é um livro do Otto Fennekel, e é um dos livros mais completos em termos de número de mecanismos de defesa. Teoria Geral das Neuroses, do Otto Fennekel, é um livro da editora Martins Fontes. É um livro grande, não é um livro compacto, mas uma excelente obra para se estudar a teoria freudiana. Né? Vocês que são alunos, que têm interesse, porque mesmo que a psicanálise seja integrativa, nós vamos estudar autores como Jung, Lacan, Reich, e você diga assim, olha, eu prefiro outro autor, tá bem, mas você tem que conhecer Freud, por quê? Se você for estudar matemática, você quiser entender uma equação, primeiro você precisa entender as operações aritméticas, somar, dividir, multiplicar, correto? Então, pensem em Freud como sendo a aritmética da psicanálise. Não é? É preciso entender Freud para depois discordar do Freud, inclusive, ok? Então, a explicação dos mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa em psicanálise, ele é sempre feito numa associação do ego, então presta atenção, o ego mais o superego, o ego mais o superego, o ego como tradução da consciência, é a expressão da consciência, e o superego a expressão da censura. Os dois se unem, não é, para combater os desejos do id, aqueles desejos que a consciência não aceita, sejam eles sexuais, sejam eles agressivos, sejam eles de que natureza forem. Para aquela pessoa, independente da moral vigente onde ela more, o que para ela é imoral, doloroso, errado, não aceito, ela vai querer tirar da consciência, vai querer tirar do ego com a ajuda da força do superego. A censura, ela vem para ajudar o ego a empurrar, não é? Diminuir a força do id, do desejo, do eu quero. Então, esse mecanismo de defesa, normalmente, ele se forma na infância. Né? Por que se forma um mecanismo de defesa? A criança, segundo Freud, ela só vai ter, só a partir dos 10 anos é que ela tem o superego estruturado. Então, até os 10 anos, tudo que se passa por ela vai ter uma força, por exemplo, o que os pais pensam, a forma como os pais agem. A tendência da criança é achar que tudo está correto, eles são os donos da verdade, eles são os grandes heróis. Então, por exemplo, vamos supor que o seu pai, ou melhor, o pai diz para o filho, para o menino, olha, você não chora, você apanha, mas você engole o choro. Esse menino pode criar um mecanismo de defesa e fazer o seguinte, dentro dele ele pensa assim, bom, meu pai não me deixa chorar, não me deixa expressar, mas então eu vou ser forte, eu não vou chorar mesmo, ele vai ver que eu não choro. A partir desse momento ele tem um mecanismo de defesa, ele passa a racionalizar aquela emoção. E esse mecanismo se chama racionalização. Então ele usou o ego e o superego contra o desejo que ele tinha de expressar-se com o pai. Pôr a raiva para fora, gritar, chorar, e o pai não deixou. Ele acreditou porque o pai era uma figura de autoridade, de afeto, né, de identificação. Só que o tempo se passa, essa situação muda-se, ele cresce, o pai nunca mais bate nele, eles se tornam amigos. Só que
esse desejo e esse mecanismo de defesa permanecem no inconsciente. O inconsciente não sabe que o tempo passou, as coisas se modificaram e esse menino não precisa mais usar a racionalização. E ele se torna uma pessoa racional para tudo. Ou seja, ele não lida bem com as suas emoções. Então, na terapia de base psicanalítica, o psicanalista precisa encontrar junto com o seu paciente o momento que se montou o mecanismo de defesa e depois desmontar esse mecanismo de defesa uma vez que ele percebe de onde ele vem e qual é a finalidade do mecanismo de defesa. Ele só vai manter os mecanismos que ele tiver necessidade. Então, são muitos. O Freud vai dizer que existe um chamado sublimação, que foi o mecanismo que deu certo. O que isso quer dizer? Deu certo, gente, do ponto de vista social. Então, a pessoa usou, porque quando você tem uma descarga pulsional, você está descarregando os impulsos, não é? Que impulsos? O sexual e o agressivo, que nascem com o ser humano e que têm que ser descarregados. Quando esses impulsos, de alguma forma, o que vem para a moral e para o ego não é aceitável, você pode sublimar, tornando essa descarga através de atos que sejam muito bem aceitos pela sociedade, sejam vistos com bons olhos, como fatos positivos na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que se dedica à arte. Não estou dizendo que todo mundo que pratica arte está sublimando, mas a pessoa pode sublimar através da arte, né? Através do esporte, através de benfeitorias, enfim, ela sublima, ela faz coisas que são boas para ela e para a comunidade. Então, esse é o único mecanismo de defesa que deu certo, segundo Freud. Lembrando que ninguém sublima 100%. Sempre fica uma parte que não vai ser sublimada e que poderá virar sintoma. Então, os mecanismos de defesa, vocês vão encontrar muitos. E ninguém tem apenas um mecanismo de defesa, são vários. Né? Você vai ter mecanismos de defesa de projeção, de repressão, recalque, identificação, formação reativa. Aliás, a formação reativa é um mecanismo muito interessante. Ele opera pelo contrário. O que isso significa? Por exemplo, também é preciso entender que a gente não generaliza isso, dizendo que toda vez que isso ocorre é isso. Não. É preciso ponderar e dizer, poderá ser isso naquela pessoa em especial. Isso não quer dizer que ocorra, isso não é uma norma. Né? A psicanálise não ainda não virou uma ciência e não é uma coisa fixa, uma coisa mutável. Então, no mecanismo de defesa da formação reativa, vamos supor que seja um homem que tem desejos homossexuais, mas que ele não admita que ele tem esses desejos. Ele não aceita isso, a moral dele abomina isso. E ele se torna um homofóbico. Por quê? Porque ele, sendo homofóbico, o ego dele, mais a homofobia do superego, combatem o desejo de ser homossexual. Na medida que ele combate no outro, ele combate em si próprio. Né? Ele pode se juntar a um grupo homofóbico até para diminuir o desejo que ele sente. Claro que ele não tem consciência disso. Né? Não quer dizer que todo homofóbico é uma formação reativa, hein, gente? Eu estou dizendo que poderá ser, carece de ser identificado isso em cada pessoa. Né? É a mesma coisa que dizer assim, olha, fulano tem febre porque está com gripe. Os médicos sabem perfeitamente que a febre indica uma infecção, mas não qual ela é. Né? É preciso ir em busca do que realmente é cada ser humano. Tá? Então, não levar ao pé da letra que todas as pessoas da formação reativa, no caso da homofobia, são homossexuais em potencial. Poderão ser, há uma grande possibilidade. Ou aquela pessoa que tem uma agressividade, uma violência física, uma truculência, e se torna o patrono beneficente de uma sociedade onde todo mundo é amigo, bonzinho, carinhoso e cuida de gatos e cachorros. Um cirurgião que tem vontade de retalhar a pessoa e ser um serial killer, cortar a pessoa em pedaços, vira cirurgião porque aí ele corta, ganha dinheiro e é um cara legal. Não quer dizer que todo cirurgião é isso, hein, gente?
Poderá ser. Senão eu vou generalizar e aí a gente já vai dizer assim, olha, pela sua profissão eu já lhe digo qual é a sua neurose. Isso não é real. Existe uma tendência, uma possibilidade, né? Mas nada de ser contundente. Senão a gente vai sair por aí analisando as pessoas, não é? E isso se torna um julgamento. A gente só pode analisar quem nos pedir para ser analisado. Né? Nós não temos o direito de sair por aí analisando todo mundo só porque a gente olha e desconfia que seja assim, porque certeza não dá para ter, ok? O Anderson fez 2 perguntas, vamos lá, me diga quais são, por favor. Quando percebemos que o analisando está projetando, o que devemos fazer para ajudá-lo? Muito bem, Anderson. Bom, primeiro você tem que ter certeza se ele está projetando e se ele está transferindo, porque a projeção é uma parte da transferência. Né? Ele projeta, normalmente, o analisando projeta no analista os seus afetos e os seus desafetos. Então, essa transferência, que nós não chamamos tanto de projeção, chamamos mais de transferência, essa transferência tem que primeiro ser vista se ela é positiva ou negativa. Porque quando a transferência é negativa, que o paciente sente raiva, ódio, tem sentimentos hostis, não é interessante que ele continue a análise com esse analista, é bom que ele mude. Se a transferência, se a projeção é positiva, ele se apegou afetivamente, sexualmente, se ele dá presentes, o analista precisa explicar para o seu paciente o que aquele comportamento significa. Eu quero crer, Anderson, que você tenha assistido o filme Freud Além da Alma. É bacana o Freud Além da Alma, porque é o momento em que ele está atendendo a Anna Pappenhau, quase no final do filme. E ele diz assim, e a Ana diz assim para ele, mas eu gosto de você, porque ela já tinha sido deixada pelo Breuer, porque a esposa do Breuer tinha ciúmes do Breuer. E ela diz para o Freud que ela é apaixonada pelo Freud. E o Freud responde assim para ela, eu aceito o seu amor porque o seu amor é um amor projetivo, é um amor de transferência. Eu sei o que você sente. Então eu aceito que você sinta isso por mim, porque eu estou te explicando que é um amor de transferência. Ou seja, o Freud estava dizendo a ela que aquilo ia passar, que aquilo não era real, que aquilo era uma idealização do terapeuta. Então é preciso, Anderson, que você conscientize o seu paciente de que ele está idealizando você. Né? Você é um ser humano de carne e osso e que tudo que ele fizer dentro do consultório visa objetivar as figuras da infância dele, pai, mãe, quem o educou. Você tem que elucidar. Claro está que você não vai atender pessoas que fazem curso de psicanálise. Então você tem que explicar isso em palavras que a pessoa entenda, que o analista será sempre a parede onde o analisando projeta e transfere os seus conteúdos afetivos. Espero que você tenha entendido. Tem mais uma pergunta? Poderia explicar o que é a transferência? Qual a importância? Pois não. Então, a transferência, na vida a gente já faz isso, Anderson. A gente muitas vezes chega para uma amiga e diz assim, nossa amiga, como você é fofoqueira? E na verdade quem é o fofoqueiro sou eu, não é? Então, se eu falar muito da Tereza, eu me chamo Fátima. Na verdade eu não estou falando da Tereza, estou falando da Fátima. Então, na transferência, a gente transfere para as pessoas, em especial para a figura do analista, dentro do setting, dentro do consultório, tudo aquilo que a gente traz das figuras da nossa vida, as figuras da infância, de 0 a 10 anos. Tanto o amor quanto o ódio, o medo, a insegurança, qualquer sentimento, a transferência deve ser feita do paciente para o analista. O que o analista não pode é contra-transferir. Ou seja, o paciente chega para você e diz assim, Anderson, estou com uma vontade de matar minha mãe. Você vira para o paciente e fala, então usa um porrete. Você contra-transferiu. Você entrou na neurose do paciente. O que você teria que fazer? Ou ficar calado, ou no máximo perguntar, mas por que você quer isso? Ok? Você tem que ter os seus conteúdos trabalhados para você não contra-transferir. Por isso é que você tem que fazer análise. Você tem que se conhecer para você não começar a chorar junto com o seu paciente. O paciente pode chorar, porque ele está ali para ser analisado. O paciente pode e deve transferir os seus afetos. O analista jamais. E vocês podem mandar perguntas para o sbpi@sbpi.org.br. Quem quiser falar comigo no meu WhatsApp é 011 95798
4686. 957984686. Ah, e a Fátima não se incomoda, não. A Fátima agora tem um telefone só para o WhatsApp, porque isso é o máximo. Eu sou nomofóbica. Eu adoro tecnologia, viu, gente? Pena que eu não tenho 15 anos para ficar bem viciada. A pergunta é a seguinte: bom dia, gostaria de entender melhor a frase de Jacques Lacan. O inconsciente é estruturado como linguagem. Bom, o Lacan é muito complexo isso, até porque isso é uma aula de semiótica. A linguagem, ela se faz por quê? Por que uma criança... Por que eu aprendi a falar, você e todos nós? Porque nós tivemos uma necessidade. Havia uma necessidade de falar. Porque quando a criança faz assim, ela quer alguma coisa, ela aprende, ela imita o adulto até que ela fala. Né? E aí é a estrutura do desejo. O desejo se opera pela falta. Onde há falta, há um desejo. Se eu não tenho comida, eu tenho desejo de fome. Se eu não tenho água, eu tenho desejo de sede. Não é isso? Então, o desejo se opera pela falta. Se o desejo se opera pela falta, e se eu falo porque eu tenho um desejo, eu já começo a neurotizar a partir da palavra. Portanto, o inconsciente neurótico se estrutura pelas palavras. E aí, o Lacan vai fazer uma análise linguística em cima do que você fala. Não são só os atos falhos, como o Freud nem o Xistes. Ele faz uma análise quase que análise sintática. Como é que você coloca o verbo, em que tempo, como é que você usa o objeto direto, objeto indireto. Então, assim, saber de Lacan é muito interessante, porque você precisa conhecer também a língua em que você vai atender esse paciente. Se em português, você tem que conhecer muito bem português. Acho interessante quem se interessar por Lacan, rever toda a matéria de português, né? Porque nós falamos a língua portuguesa, até para entender melhor o seu paciente. É bárbaro, eu amo Lacan, gente. Vale a pena. Então, lembrando que nós estamos chegando no final do chat. Quem quiser mandar um e-mail para sbpi@sbpi.org.br ou 011 957984686 é o WhatsApp da Fátima Mora. Eu posso responder para vocês no meu WhatsApp, não tem problema nenhum. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, temos mais uma pergunta? Então vamos lá. Projeção e transferência. Projeção e transferência me parece ser a mesma coisa, ao meu entendimento. É isso, Anderson? Anderson, é o seguinte, há uma sutileza entre a projeção e a transferência, que eu costumo fazer quando tenho presencialmente. Eu falo assim, eu jogo um lápis e o outro pega, eu estou projetando, eu estou jogando, mas se o lápis ficar com ele é uma transferência. Então, eu diria que uma transferência é uma projeção definitiva, é uma projeção que a catexia não é móvel, ela não se movimenta. Ou seja, se eu me apaixono por aquele homem, eu não sou volúvel internamente no outro dia de me apaixonar pelo outro. Na projeção, eu estaria me apaixonando por vários ao mesmo tempo. Seria o início da transferência. Eu começo a mandar, imagina que eu começo a mandar uma mensagem para você, e ela vai indo aos poucos, ela vai caminhando pelos fios de eletricidade. Então, a projeção é ir caminhando. Quando a mensagem chega inteirinha lá, ela foi transferida. Então, há uma sutileza. Enquanto você projeta, o fato está acontecendo. Depois começa a acontecer o fato transferência. A projeção terminou e ficou estática. Ok? É isso, Anderson. Legal? O Adilton escreveu aqui... Quem? Adilton. O Adilton escreveu o quê? Vamos lá, Adilton. Parece-me que a teoria e a prática na hora do vamos ver deixam um pouco a desejar. Às vezes fica difícil linkar a teoria e a prática. Então... Adilton, você falou uma coisa muito interessante. Você sabe por que eu escrevi a psicanálise integrativa, ou melhor, criei? Exatamente porque quando eu me deparei com a prática, tinha muita dificuldade de lidar com a teoria. Isso vai acontecer com todo mundo. A prática, a teoria na prática, ela fica muito melhor, muito mais gostosa e muito mais fácil de entender. Quando você começar a praticar, você vai ficar viciado em psicanálise. Porque é aí que a gente começa a entender. Por exemplo, eu dei uma aula de complexo de Édipo e aí eu tive um sonho muito louco. Isso porque eu fiz 20 anos de análise só com analista. Eu sonhei, eu tenho 63 anos, minha mãe tem 87. Eu sonhei assim, que eu tinha 63, mamãe tinha 50, era viúva e ela arrumou um namorado. Aí eu fui paquerar o namorado dela.
Aí eu acordei e comecei a rir. Eu falei, gente, que bom fazer análise, não é? Porque foi uma coisa edípica. Eu estava tirando o papai dela. Ora, eu só poderia entender isso depois de fazer análise. Porque a primeira vez que me disseram isso, eu achei um absurdo. Complexo de Édipo, que coisa de maluco. Quando eu fui sentir isso na prática, eu entendi perfeitamente. Então, você está certíssima no que você está falando. Mas quando você começar a praticar, você vai ver que coisa gostosa. É maravilhoso. Você vai ficar apaixonado pela psicanálise. Então, é isso, gente. Um beijo para vocês. Até segunda-feira. Ok? Dia 17 é o Brigantino que vai fazer o chat, tá bom? Beijinho para vocês. Tchau, tchau.